estacionar um pouquinho mais distante, outros eu nem sei se conseguiram chegar, mas isso acontece, a rua é pública e a gente não tem o que fazer, né? Quem chega primeiro vai estacionando, e o culto deles é mais cedo do que o nosso. Quero que você abra a sua Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos sempre te louvar e te agradecer pelos momentos de louvor, de adoração que oferecemos ao Senhor nesta noite. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. E agora nós queremos colocar diante da Tua presença essas famílias, esses Teus filhos que nesta noite entregaram seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Deus, há promessas específicas na Tua palavra, que o Senhor estaria derramando bênçãos especiais de prosperidade sobre aqueles que honram ao Senhor desta maneira. E nós cremos que essas bênçãos serão derramadas aos Teus filhos obedientes nesta área. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então agora sim, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11. Nós estamos falando sobre os obstáculos rompidos por Jesus na ressurreição de Lázaro, e estamos aí em divisões menores do nosso estudo. Estamos na terceira divisão, que fala que quando Jesus enfrentou a incredulidade, foi um grande obstáculo, havia muita incredulidade ali ao redor daquele túmulo. E na ministração anterior a gente viu dois aspectos que impedem de nos ouvir a Deus, ou de ouvirmos a Deus. E daqui a pouco a gente vai recordar um pouquinho do que nós ministramos na última ministração. Assim diz o texto de João: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: e eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Irmãos, como já falamos, dois aspectos que nos impedem de ouvir Deus, que nos tornam surdos a Deus e a sua palavra. O primeiro deles que nós falamos é o isolamento. E quem se isola, de acordo com Provérbios 18:1, se rebela contra a sensatez e está alicerçado em interesses egoístas. E é interessante que esse texto fala que esse tipo de pessoa se insurge contra a própria razão, ou seja, se perde no seu próprio entendimento, na sua própria maneira de raciocinar. Aquele que se isola, nós falamos também, é aquela pessoa que foge da igreja, e em fugindo da igreja, essa pessoa perde a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, perde a oportunidade de ser tocada, ser movida pelo Espírito Santo, porque ele está distante da comunhão, está distante daqueles que são chamados por Deus, que são seus filhos, são o seu povo, que se reúnem numa determinada localidade, como nós estamos reunidos aqui nesta noite. Quando temos afinidade com a palavra de Deus e vivemos na dependência do Espírito Santo, é evidente que nós somos edificados, é evidente que nós crescemos, enquanto que aquele que se isola perde a comunhão, perde o desejo de estar na igreja e, o pior de tudo, perde também a disposição de ouvir Deus. Na verdade, elementos assim, ou pessoas assim, querem ouvir apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos e engorda o seu ego. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala desse tipo de gente, fala que esse indivíduo tem coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos. Juntarão, de acordo com Paulo a Timóteo, mestres para si mesmos,
e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, é um tipo de pessoa que quer ouvir apenas aquilo que se satisfaz ou que engorda o seu ego, mas é uma pessoa que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com ninguém. Falamos também que uma outra postura, uma outra atitude que pode fazer com que nos tornemos surdos a Deus, ao fato de não mais ouvirmos a sua voz, são os cuidados desse mundo. E o próprio Senhor, Ele explica na parábola do semeador, como age esse tipo de pessoa. Ele fala, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, Jesus falando, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ele até ouve, ele até escuta, mas ele tem dentro de si um desejo apenas por coisas materiais. Ele alimenta a sua alma com os cuidados deste mundo, ele vive a atração do dinheiro, de bens materiais. Essa pessoa, eu disse que ela se envolve no que chamamos de materialismo pragmático, que é um caminho altamente perigoso para a fé cristã e que leva o indivíduo para longe de Deus. João, ao escrever a sua primeira carta, ele diz assim, não amem o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas provém do mundo. E João fala algo interessante ainda nesse texto, ele diz que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, quem está, ou quem tem a sua vida padronizadas nos cuidados deste mundo, nas coisas deste mundo, um dia vai ter que deixar tudo para trás. Isso vai passar. Mas aquele que tem os seus cuidados em Deus, na sua palavra, esse não, esse vai permanecer para sempre. É isso que João está dizendo. E muita gente não consegue entender isso, não consegue valorizar essa palavra de Jesus. E essa palavra de João também. Na parábola chamada parábola do rico insensato, Jesus fala sobre a pretensão de um fazendeiro muito rico, que se gabava por ter adquirido muitos bens, ou ele teve uma extensa colheita, e ele então não sabia nem o que fazer com tudo aquilo que ele iria colher. Mas depois de resolver aquela situação, esse homem disse o seguinte, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. Aí Jesus diz assim, contudo Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E Jesus termina dizendo, assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que a posse de bens materiais não é nenhuma garantia de que você irá para a eternidade, embora a gente possua, todos nós temos as nossas coisas, mas o que Jesus está dizendo é que nós não podemos nos apegar demasiadamente em tudo aquilo que possuímos, porque isso não terá qualquer valor diante de Deus e principalmente na vida futura, na vida pós-morte. E hoje eu quero falar de um outro aspecto que também pode tirar a nossa atenção, que também pode nos ensurdecer diante de Deus, diante da sua palavra, que é a ansiedade. Jesus, ali no capítulo 6 de Mateus, versículo 25, ele fala assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Foi uma pergunta que o Senhor fez. Irmãos, o mundo de hoje vive subjugado por uma crise de ansiedade sem precedentes.
E o grande problema que nós enfrentamos quando estamos vivendo uma vida de ansiedade é que essa ansiedade nos leva a focar em coisas que muitas vezes sugam a nossa energia e não são coisas assim tão importantes, às vezes são coisas até mesmo importantes aos nossos olhos, porém, estas coisas não são importantes aos olhos de Deus. Mas concentramos a nossa força ali, concentramos a nossa energia ali. E de uma certa maneira, quando assim fazemos, nós estamos jogando Deus para longe das nossas pretensões. Uma coisa interessante que eu quero colocar dentro desse item, é que a maneira pela qual nós lidamos com o tempo é um exemplo claro de como nós podemos ser levados a uma crise de ansiedade e sermos impedidos de ouvir Deus. Normalmente, nós corremos desesperadamente para cumprir certos prazos estabelecidos, certas tarefas que nós queremos cumprir. A vida no mundo de hoje, ela é composta principalmente de datas, de horários, em tudo aquilo que nós tensionamos fazer. Queira ou não, nós temos uma agenda, todo mundo tem uma agenda. Ainda que você não tenha uma agenda escrita, você tem uma agenda na cabeça. Como eu não consigo guardar muita coisa, eu tenho que marcar, eu tenho que anotar. E essa vida de horários, de datas, de coisas marcadas, muitas vezes faz com que a gente tenha assim uma correria. O tempo é curto, eu não sei se você já percebeu, mas nós iniciamos o dia, daí a pouco é horário de almoço, almoçamos e continuamos ali na nossa rotina, daí a pouco à tarde, à noite, hora de dormir, daí a pouco horário de levantar. Então, essa vida corrida que nós levamos, muitas vezes ela leva a gente para a ansiedade. Eu falo que essa vida, ela tem duas vertentes. Uma delas é a concentração no passado, de fatos que aconteceram na nossa vida e que não saem da nossa mente. Ali em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, tem algo interessante. Jeremias diz assim, foi Jeremias quem escreveu esse livro: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está pensando em coisas que aconteceram lá atrás, que precisam voltar para a gente ter esperança. Lembrando que Jeremias, ao escrever esse livro, ele estava bem depressivo. Se você olhar, é um livro de choro. Ele chora porque Jerusalém havia sido tomada pelos babilônios, e ele, naquela tristeza profunda por Jerusalém, ele escreve esse livro. Precisamos entender que as coisas velhas, as coisas lá de trás, elas ficaram de fato para trás. Paulo fala isso aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, deixe o passado. Não fique com o passado na sua vida, porque vai te atrapalhar. Mas uma outra vertente aqui é o futuro. Trata-se daquela preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Quem aqui não ficou sem dormir porque tinha uma conta para pagar no outro dia e achava que não ia ter o dinheiro, e de repente você acorda pela manhã, está ali a solução. Mas você perdeu uma noite de sono. Jesus fala assim, aliás, não é Jesus, Paulo, aos Filipenses fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu tenho aprendido um pouco aqui. Eu não tenho perdido mais muita noite de sono, não. Eu deixo o problema para lá e vou dormir. No outro dia eu vou pensar como fazer. É assim que a gente tem que fazer. Nós sofremos por situações que ainda não aconteceram. Muitas vezes adoecemos por causa disso. Irmãos, o nosso futuro, ele precisa estar nas mãos de Deus. O salmista, no Salmo 16, ele diz assim: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu cálice. Ele fala assim: Tu és a garantia do meu futuro.
Ou seja, quando nós entendemos o nosso futuro na perspectiva do salmista, nós iremos entregar os nossos cuidados ao Senhor. Na realidade, irmãos, o tempo não nos pertence, jamais iremos mudar a ordem natural das coisas. Aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Porém, nós podemos cuidar de que a nossa mente e coração estejam centrados em Deus. Quando não podemos alcançar algo que está acima das nossas possibilidades, até mesmo que a gente esteja buscando, e não conseguimos também mudar o rumo das coisas, das circunstâncias, devemos entregar tudo nas mãos daquele que pode transformar todas as coisas, que pode mudar o rumo de tudo. Essa pessoa é Deus. Falando sobre a ansiedade e também o perigo que ela representa, Jesus, ele fez aqui uma importante comparação entre o cuidado de Deus para com seus filhos e o cuidado de Deus para com as aves. Veja o que Jesus fala. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito maior valor do que as aves? Sabendo que Deus cuida com carinho, até mesmo dos pardais, que tanto atormentam a nossa vida, né? Eles entram na nossa casa, se ficar a porta aberta, eles vão para a mesa, eles fazem um alvoroço, né? Mas aqui Deus fala dos pardais, que Deus cuida. Se Deus cuida de pardais, se Deus cuida de animais, se Deus cuida de outros itens na natureza, nós podemos ter a certeza de que Ele não vai nos abandonar à própria sorte nesse mundo. Mas Ele cuidará para que tenhamos o necessário para a nossa vida. O que falta muitas vezes é a nossa confiança em Deus. Muitas vezes, irmãos, as nossas preocupações excessivas, elas não vão trazer solução aos nossos problemas. Somente vão nos aprofundar na doença, elas vão sobrecarregar a nossa alma, vão adoecer o nosso coração, vão corromper nossos sentimentos, nossas emoções. E o pior, quando nós estamos nessa tensão, nós cortamos o nosso relacionamento com Deus. A gente não vê outra coisa a não ser o problema. Você fala, eu vou orar, quando você começa a orar, de repente você percebe que já está ligado naquela situação de novo. E a sua comunhão com Deus vai por água abaixo. Precisamos aprender a entregar o nosso cuidado ao Senhor. Salmo 9:10 fala, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Ou seja, se Deus não abandona aves, se Deus não abandona a própria natureza, Ele também não irá abandonar você, não irá me abandonar, Ele cuida de mim. É isso que o salmista está colocando nesse texto. E outro ponto é que quando nós ficamos ansiosos, né, por coisas, muitas vezes até mesmo importantes para nós, mas irrelevantes aos olhos de Deus, nós acabamos por nos comportar, sabe de que forma? Como ímpios, como pagãos. É o que Jesus fala naquele mesmo texto de Mateus. Ele diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É interessante, a palavra pagão nesse texto, ela vem de um termo grego, o termo etnos, que tem a ver com raça, tem a ver com gente, com multidão, com tropa, com gentios, com incircuncisos, que eram os demais povos que não pertenciam à nação de Israel, mas tem muito a ver com povos estrangeiros que não adoravam a Deus, simplesmente os pagãos. E é essa gente que corre atrás dessas coisas e que desagrada ao Senhor. Como filhos de Deus, jamais devemos fazer assim. Por outro lado, quem se dispõe a um relacionamento com Deus, não se preocupando em demasia com as coisas desse mundo, vivendo na prática da justiça,
esse é beneficiário do favor e da graça de Deus. Jesus fala no texto também: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que acontece? Nós invertemos a ordem desse versículo. Nós buscamos as demais coisas e esquecemos o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que sofremos. Os pagãos, ou homens mundanos, aqueles que não são filhos de Deus, eles são dominados, eles são escravizados por suas preocupações, mas nós, como filhos de Deus, jamais deveríamos permitir que essas preocupações nos dominem. Quando priorizamos o reino de Deus, quando priorizamos a justiça, nós podemos ter a certeza de que as nossas necessidades básicas, de que as nossas carências, elas serão totalmente supridas. Foi isso que Jesus disse: todas estas coisas serão acrescentadas. Se você olhar o contexto dessa passagem, você vai ver que Jesus está falando das necessidades básicas da nossa vida, que é saúde, roupa, casa. Você tendo saúde, você tendo roupa para vestir, você tendo alimento, você tendo uma casa, o que você precisa mais? Tem gente que não tem nem isso. Quantos moram debaixo de uma ponte? Quantos que não têm 2 refeições por dia como você tem? Você tem 2, 3, 4, eu acho que eu como umas 10 vezes por dia. De vez em quando abre a geladeira, cata alguma coisinha, dá uma voltinha, toma um cafezinho, dá outra voltinha, principalmente no dia que você está em casa, né? Você visita a geladeira quantas vezes? E quando você abre, a tua geladeira está cheia. Nem todo mundo é assim. Deus cuida, Deus traz. Quando você busca, Ele vai te abençoar. Para não sermos abalados pelas preocupações, nós precisamos viver um dia de cada vez. Jesus fala isso também. Ele fala no mesmo texto: não se preocupem com o dia de amanhã. Tá? Aquilo que nos preocupa pode ser resolvido muitas vezes na calada da noite. Quando você dorme, aquele exemplo que eu já dei, com uma dívida que você vai pagar no dia seguinte e não sabe de onde virá o dinheiro, mas no outro dia resolveu. Então Deus está cuidando. A palavra de Deus fala assim, lá nos Salmos, que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Deus está providenciando o amanhã. Não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus é aquele que carrega os nossos fardos. Ele disse aí aos seus discípulos e a nós também: venham a mim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou aliviar vocês e vou dar descanso para vocês. Então a ansiedade, ela não pode ser assim o centro das nossas atenções. Mas suponhamos que você já esteja vivendo uma crise de ansiedade, você está até mesmo em depressão. Como lidar com isso? Eu peguei aqui alguns dia a dia que vão nos auxiliar muito para lidar com depressão, para lidar com ansiedade. Então vejam quais são esses conselhos. Organize-se, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não acumule tarefas para não ficar ainda mais ansioso. Outra coisa, o sol é o seu melhor amigo. Ele é um poderoso antidepressivo natural. Tente tomar sol todos os dias, pelo menos 15 minutos. Você vai se sentir melhor de imediato. Pratique exercício físico. Atividade física é um dos melhores jeitos de liberar endorfina, que é aquele hormônio responsável pela sensação de prazer, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. Não é fácil praticar exercício físico. Eu faço ali as minhas andadinhas, alguma corridinha. Cansa. Mas quando você chega em casa, toma um banho, você sente aquele prazer gostoso. Por quê? Porque foi liberada endorfina. E essa endorfina ela vai te trazer alegria por você ter feito aquilo.
Abrace mais. Outra coisa, abraçar é uma forma mais simples de liberar oxitocina, que é o hormônio do amor e da felicidade. Esses dias eu vi na televisão alguém se oferecer um abraço para uma pessoa e a pessoa começou a chorar. Ela disse: faz muitos anos que ninguém me abraça. Às vezes um abraço, ele faz muito bem, né, para a gente abraçar. É lógico, o masculino com o feminino tem que ter um certo cuidado no abraço. Mas quando o abraço é em amor, quando o abraço é da parte de Deus, ele vai trazer essa alegria ao nosso coração. Fique perto das pessoas que você gosta. Preze por uma boa noite de sono. Tem gente que fica perdendo o sono com bobagem. Vai dormir fora de hora, levanta fora de hora, sem necessidade. Você pode ter um tempo. Olhe lá a sua idade, faça uma pesquisa, vê quantas horas de sono você precisa por noite, procure ser disciplinado nisso. Isso vai fazer bem para você. Tome chás. Existem muitos chás relaxantes, como camomila, erva doce, erva cidreira, que pode ajudar. Às vezes, antes de dormir, você toma um chazinho desse, ele é relaxante, vai te fazer dormir. Ouça música, não essas músicas que tem por aí, viu? Música, quando eu falo música de verdade, principalmente evangélicas, né? Música que vão elevar a tua alma, vão relaxar o teu corpo, vão relaxar a tua mente. Siga uma dieta saudável, não fica comendo qualquer coisa. Invista em alimentos saudáveis. Por exemplo, o ômega 3, né? Esse nutriente, ele ajuda a aliviar os níveis de estresse, deixando a mente mais leve e saudável. Sorria mais. De vez em quando eu brinco com o pastor Luiz, né? E hoje deu um acesso de riso do Zezinho ali. Sorria. Esse hábito reduz o estresse, reduz a ansiedade, contagia também quem vive com você. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa emburrada. Você gosta de ficar perto de pessoa mal-humorada, emburrada, reclamando? Eu não gosto, eu fujo. Quando eu vejo alguém assim, eu dou um jeitinho de sair de fininho. Perceba as pequenas felicidades no dia a dia, muitas vezes olhando para uma flor, olhando para um beija-flor, olhando para uma abelhinha trabalhando, olhando para um animalzinho, um passarinho. Muitas vezes, um simples café, uma simples flor, ali na mesa da sua sala, uma ida ao mercado para comprar algumas coisinhas, tudo pode fazer um momento feliz na sua vida. Não se obrigue também a sair ou estar com pessoas que você não quer, é aquilo que eu já falei antes. A gente tem que procurar pessoas para a gente se relacionar, pessoas que tenham a mesma afinidade com a gente. Quando eu olho para Jesus, Jesus tinha um grupo de 70 discípulos. Ele tinha afinidade de intimidade com um, que era João. João era aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Era como se fosse o filho de Jesus. Depois ele tinha Pedro, Tiago, André, Pedro e Tiago, que era o grupo mais chegado, que quando ele ia para orar, ele levava esse grupo. Depois os 12, já um pouquinho mais distante. E depois os 70, que ele só mandava, vai evangelizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas não havia relacionamento com esses 70. Então a gente tem que ter pessoas próximas da gente, que a gente ame, que a gente tenha prazer de estar, porque isso vai fazer bem. Tente também distrair assistindo um filme, não filme pornográfico, esses filmes terríveis que tem por aí. Hoje tem muitos filmes evangélicos bons, hoje tem uma infinidade deles na internet que você pode, ou um desenho, para você, até desenho tem que ter um pouco de cuidado, alguns, como do Walt Disney, tem algumas mensagens subliminares que a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas coisas que não vão fazer mal para você, que vão fazer você sorrir, que vão fazer você ficar bem. E, finalmente, faça exercícios de respiração. Isso é muito importante. Respire pelo nariz, libere pela boca. Faça esses exercícios pulmonares, isso vai ajudar muito.
Estou falando isso, acho que você está meio cansado de ouvir tudo isso. Mas eu quero falar como um pastor que eu ouvi pregando outro dia. Eu estou falando isso só para relembrar você. É coisa que você já sabe, mas que precisa ser lembrado de vez em quando. Não deixe a ansiedade dominar a sua vida. Não deixe as preocupações substituir o seu relacionamento com Deus. Faça do Senhor a sua vida diária, a sua meditação diária, o seu aconchego, a sua comunhão. Jamais despreze um momento de estar a sós com Deus para estar em qualquer outra coisa. Você quer isso para a sua vida? Você que está vivendo em ansiedade. Eu vou pedir para o pastor Marquinhos orar. Mas eu gostaria que quem se sente ansioso, preocupado com alguma situação, se coloque de pé nesse momento. Que esse é um momento também de Deus trabalhar, de Deus trazer libertação. E eu creio que nesse momento Deus pode trazer uma libertação profunda para a sua alma. Crendo em Jesus, crendo no poder de Deus, crendo na palavra de Deus. Então vamos orar. Você que se encontra nessa situação que o pastor disse, a ansiedade, o medo, a preocupação tem tomado conta do seu coração. Uma tristeza, uma angústia que parece mortal, que está tentando te destruir. Você não sente mais alegria, você até caminha com Cristo há muitos anos, mas você parece que você ao longo dos anos foi perdendo aquela conexão com o céu, aquela conexão com Deus, e você se sente apenas uma pessoa que frequenta uma igreja, uma religião, mas está sem conexão com o Senhor. Deus quer restaurar isso na sua vida. O Salmo 120, verso 1 diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O Salmo 121, que é o seguinte, no verso 1 diz: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? A resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo posterior, o 122, verso 1 diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Começa na angústia, um clamor, e Ele ouve. Elevar os olhos para os montes e saber que o meu socorro vem do Senhor. E me alegrar por estar na casa do Senhor, onde outros irmãos juntos estão buscando e clamando, e o Senhor está se manifestando. Feche os teus olhos neste momento, vamos orar. Amado Jesus, amado Deus, Pai Santo, Pai querido, Deus eterno e maravilhoso. Quantos de nós, Pai, diariamente ansiamos por ter um relacionamento mais vívido, mais próximo, mais íntimo do Senhor, um relacionamento experimental na Tua presença, mas muitas vezes nos vemos correndo para um lado e para outro, buscando tantas coisas deste mundo, ansiosos, preocupados, as situações vêm contrárias, o inimigo se levanta, os problemas nos rodeiam e muitas vezes nos frustramos, passamos uma semana toda e pensamos, em nenhum dos dias eu tive um relacionamento com Deus, em nenhum dos dias eu parei para orar, eu parei para ler a palavra de Deus e meditar nesta palavra, mas eu vou ao culto hoje e eu sei que Deus vai falar comigo, e eu sei que Deus tem algo na minha vida, e de fato nós cremos. Senhor, hoje eu te peço, comece a trabalhar, Pai querido, nesta vida, neste coração, nesse homem, nesta mulher, nesse jovem, nesta menina, Pai querido, comece a restaurar o coração de cada um, e que os céus se abram sobre suas vidas, e eles possam, Pai querido, ser curados interiormente na sua alma, a angústia dê lugar à paz e alegria, a tristeza saia, e a fé e a confiança prevaleçam dentro destes corações, e eles comecem a sentir algo dentro de si, que é o mover do Teu Espírito Santo, para trazer vida, para trazer, meu Deus, experiência profunda contigo,
e uma caminhada nova na tua presença, onde haverá resistência aos ardis do diabo, resistência às tentações do pecado, e haverá, meu Deus, um prazer maior de buscar aquilo que vem da tua parte, que é a oração, a tua palavra, e o buscar se santificar, e o buscar estar comprometido com o teu reino e com a tua palavra. Senhor, envia teus anjos neste momento, cerca cada um destes irmãos agora, e que a tua presença seja a cada dia mais forte, mais impactante em cada um, para louvor de tua glória. Assim nós oramos e te exaltamos, Senhor Deus. Pai querido, cura interiormente cada vida, cura a alma de cada um agora. Cura, Pai, porque de repente há traumas, há situações, palavras que foram ditas, situações no passado recente que marcaram negativamente esta vida, uma notícia ruim, algo trágico aconteceu, uma perda, uma situação difícil que tem trazido angústia e tristeza, mas eu peço, começa a renovar, Espírito Santo, começa a tratar com estas vidas e a curá-las, meu Deus, e que elas possam enxergar a tua mão sobre elas e conduzindo suas vidas, e elas podendo saber que o Senhor as ama e cuida de cada um, de cada uma, e tem, meu Deus, algo para fazer na vida de cada uma delas. É a oração, Pai, que nós fazemos nesta noite, assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom e Deus é fiel. A Bíblia nos diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E são estas misericórdias o motivo de nós não sermos consumidos. Consumido pelo quê? Por aquilo que nós merecíamos, que era a ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas o amor de Deus suplanta tudo isso. A graça de Deus nos alcançou. Você acordou hoje, sim ou não? Está aqui hoje. Hoje a misericórdia de Deus te alcançou. Glorifique e exalte a Deus, porque você poderia não estar aqui. Você poderia estar lá na rua São João. Hoje nós estivemos hoje fazendo um velório pela manhã. Mas você está aqui. Amém? Levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Excelente semana em Cristo Jesus. Amém.